maravilhoso. E eu, conversando com o Espírito Santo essa semana, em todo o tempo, eu quero te dar um conselho. Algumas pessoas sempre chegam em mim e falam: apóstolo, eu posso ouvir o pastor tal na internet? Eu posso ouvir o pastor ciclano na internet? E quando me pergunta se pode, é ruim, né? Parece que a autoridade da sua audição está comigo. E aí eu pego e falo: olha, querido, você tem que tomar cuidado com o que essas pessoas falam. Eles pregam o mesmo evangelho, mas não falam a mesma língua que nós. Então é tão complicado, às vezes pode dar uma indigestão ministerial, espiritual, né? E quando nós estávamos em Londres, na igreja do pastor Nildo, eu ainda não consigo falar, mas é Bethel, não sei das contas lá, o nome da igreja dele, Corvland, né? Enfim, nós estávamos sentados à mesa com vários pastores que nós não conhecíamos. Não fazíamos ideia de quem era. Conhecia o pastor Nildo, conhecia o irmão dele, rasamente, conhecia o pastor César, Marcelo Antunes, essa galera que já é de casa aqui, a gente conhecia. Mas havia alguns outros pastores que nós não conhecíamos. E no nosso lado tinha um homem chamado pastor Jackson Antônio. E todo mundo: pastor Jackson, pastor Jackson, pastor Jackson. Eu falei: eu tenho um pastor Jackson na minha vida, deve ser mais ou menos o mesmo naipe. Recebe aí, meu filho. E aí, esse pastor Jackson subiu para ministrar. E ele ministrou uma palavra com o tema: você deixou saudade. Ele ministrou uma palavra de conserto, porque o pastor Nildo era discípulo dele. Por um tempo eles, cada um seguiu o seu rumo. O pastor Jackson hoje é pastor de mais de 80 igrejas no mundo inteiro. É pastor da igreja brasileira em Londres, na Inglaterra, a maior igreja. Mas eu não conhecia esse currículo. Eu não sabia quem era. E o pastor César do meu lado, Zanzoni, e o pastor Jackson, eu falei: pastor, quem que é esse cara? Ele falou: rapaz, você não conhece? Eu falei: não conheço. Ele vai no seu Instagram e já começa a seguir agora para você passar a conhecer. Quando ele ministrou a palavra, eu falei: meu Deus, que loucura. Quando terminou, tive o privilégio de apertar a mão dele, conversar com ele um pouquinho, pela palavra que ele ministrou e o paredão que eles fizeram ouvir, que é um homem de uma liderança estupefata. Enfim, nós conversamos um pouquinho, fiz as perguntas mais inteligentes que eu podia fazer naquele momento, e glória a Deus por isso. E ele está no Brasil agora. E eu corri lá no WhatsApp dele, falei: pastor, apóstolo Ederson, lembra? Então, eu queria ver se o senhor consegue passar aqui por Uberlândia. Ele falou: querido, seria uma honra, mas eu já vim com toda a minha agenda planejada. Falei: então o senhor para com esses negócios. Quando o senhor for vir, o senhor me avisa um pouquinho antes. E eu queria aconselhar você, que às vezes gosta de pôr uma palavra para ouvir. Pastor Jackson Antônio é um homem de Deus. É um homem cuja história se assemelha à minha. Tem a mesma idade que eu. Logo nós teremos o mesmo número de membros que ele, amém? O pastor dele tem 115 mil ovelhas. E ele disse a seguinte frase, ontem eu ouvi numa mensagem, ele disse: eu não dou um passo de decisão sem antes sentar com o meu pastor e perguntar. Então, se você quer, siga ele aí nas redes sociais. Ele tem falado muito na minha vida, já tem um tempo, mas agora nós vamos estreitar o nosso caminho. Ele estava esse final de semana passado lá no apóstolo Joel. Eu já fui no apóstolo, falei: apóstolo, conheci o pastor Jackson lá e tal. Ele falou: então já está mais fácil a trajetória para a próxima vez. Falei: sim. Aí eu já falei: imagina o senhor e ele lá na nossa igreja, o que não vai fazer? Vai quebrar tudo. E então, queridos, ele tem falado na minha vida, na vida da minha esposa, da minha casa e nesse ministério. E é interessante que ontem eu coloquei um trecho da mensagem para falar para minha esposa ouvir, ele falando da esposa dele. Eu falei: meu amor, ele falou da esposa dele, mas se colocar seu nome, é igualzinho, irmão. Então, antes de tudo, eu estou só te aconselhando aqui, estou te dando um conselho. Eu queria dar as boas-vindas àqueles que estão nos visitando nessa manhã. Sejam muito bem-vindos, é uma grande honra, um grande prazer recebê-los. Eu espero que o Espírito Santo de Deus faça aquilo que eu não posso fazer, que é fecundar essa palavra na sua vida, torná-la mais verdade do que aquilo que eu vou pregar, e que você se sinta em casa e tome a decisão de fazer parte dessa família, que todos os dias cresce para a glória e honra do Senhor, amém?
Louvado seja Deus. O nosso tema desse dia, quando o céu invade a terra. Fala comigo, quando o céu invade a terra. Vamos mais uma vez bem forte, quando o céu invade a terra. Aqueles que são mais próximos de mim sabem que eu não concordo de certa forma, mas não é uma regra, nem uma liturgia, muito menos uma doutrina dessa igreja, em colocar um culto especial culto especial do Dia dos Pais, culto especial do Dia das Mães, culto especial do Dia das Mulheres, culto especial do Dia das Crianças, culto especial de Natal. Não me engulo nessa coisa, porque parece que eu estou tirando aquele que realmente é especial, que é Cristo, e colocando outra pessoa. Então, o nosso culto tem o tema quando o céu invade a terra, e é um culto especial de Natal, mas eu quero ensinar para você sobre o Natal nesse dia, se você me permitir, claro. E eu quero contar para você uma história. Diz a história que, em um antigo reino, o povo aguardava a chegada de um rei prometido. Todos imaginavam trombetas, cavalos brancos, armaduras reluzentes e poderosas, e um trono elevado pelos ombros de outros homens, com o rei sentado no trono acima. Mas quando o dia chegou, o rei nasceu longe do palácio, em silêncio, envolto a pano simples, e por falta de lugar para ficar, ficou em um coxo, em um estábulo. Muitos passaram por ele, sem perceber, não notaram a sua presença. Outros o desprezaram. Apenas alguns pastores, talentosos e sábios, sensíveis, entenderam que aquele nascimento simples carregava a autoridade eterna, a salvação da humanidade. Jesus é um cara muito simples. Jesus, ele é uma pessoa tão simples que ele diz para você e para mim: aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. Tome sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo ele é leve, e meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A simplicidade de Jesus constrange a cada um que um dia se encontrou com ele enquanto homem, e ele nos constrange hoje, quando nos encontramos com ele como Espírito agora. Paulo vai dizer, a segunda carta aos Coríntios: um dia você viu como homem, mas agora já não podemos mais vê-lo assim, você vê ele em Espírito. Então, a simplicidade de Jesus trouxe para aquelas pessoas que esperavam aquele rei, que esperavam algo glamuroso, poderoso, música, harpa e tanta coisa que um rei poderia fazer de barulho na sociedade, trouxe para aquele povo uma frustração devido à expectativa que ele colocou. Eu preciso dizer para você nesta manhã que é baseado na nossa expectativa o nível da nossa frustração. Normalmente, quando nós esperamos muito e talvez coloquemos um conto de fada naquilo que esperamos, ao chegar, nós vamos ser então frustrados, porque nem sempre é como imaginamos. Jesus não chegou como aquele povo esperava. Jesus não apareceu como eles esperavam. Jesus não chegou imputando a lei, ele chegou cumprindo-a. Jesus veio fazendo tudo averso ao que a maioria das pessoas esperavam. É interessante que Jesus faz completamente diferente do que você espera na sua vida. Daquilo que você às vezes planeja e coloca até num caderno de anotação, o seu planejamento, e quando chega no final, você vai ver que não tem nada a ver com o que você planejou, mas que deu até melhor do que você tinha planejado. É justamente esse Jesus que é o nosso especial de Natal. Eu posso ouvir um amém? Jesus é o nosso Natal. É uma verdade que precisa ser nua e crua para nós. Existe um conto que diz que a mentira se vestiu de verdade para enganar aqueles que gostam de uma verdade de uma mentira vestida de verdade. Aqueles que não querem a verdade nua e crua, ela se veste de verdade e se apresenta a cada um de nós. Então, o maior erro daquele povo não foi rejeitar.
Eu preciso dizer para você que o maior erro da sua vida, talvez até antes de você se encontrar com Jesus, não foi rejeitar Jesus. O maior erro que você e eu podemos cometer na nossa vida, e que esse povo cometeu, foi não reconhecê-lo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: se você não reconhecer, você tem um problema. Apóstolo, o que seria reconhecer? É conhecer potencializadamente. Reconhecer. Às vezes eu conheço o pastor Marcelo, a pastora Amanda, a pastora Ana Laura, o Deuender e tantas outras pessoas, o Pablo. E o Pablo é a minha melhor expressão hoje. Quando eu vejo um vídeo do passado, eu conheço. Quando eu vejo ele hoje, eu reconheço Cristo na vida dele. Então, reconhecer Cristo é o seu e o meu maior desafio vital, porque é esse reconhecimento que vai torná-lo de fato um rei. Se eu não reconheço, ele é apenas mais um ser humano que teve uma morte trágica, que entrou para a história. Então o Natal não revela apenas quem é Jesus, ele revela quem tem olhos para discernir o mover de Deus na terra. Apóstolo, por que o Natal? Para revelar quem de fato tem um olhar espiritual, para entender, reconhecer o que Deus está movendo em nós nesse tempo. Eu assisti essa semana um pequeno vídeo do Caco Antibes. Quem se lembra do Caco Antibes aí? Sai de Baixo. Era um programa, algumas coisas deu saudade na Globo. Esse aí me deixa saudade desse tempo. O Caco vem entrando, né, naquela cena e ele fala: eu não gosto dessa coisa de pobre. Isso é pobre, pobre pra lá. É revelação de amigo secreto, é revelação de amigo oculto. E aí quando você abre o seu presente, tem nada a ver com daquele que você esperava. Eles não compram presente nem com o limite do valor, compram bem abaixo, porque é pobre. Eu gostei demais daquele vídeo, eu ri muito. E é interessante, porque eu, particularmente, também não gosto. Não por ser coisa de pobre, mas pensa numa desilusão que me dá fazer, no nosso caso, um amigo oração. Inclusive nós estamos fazendo, não é amigo oculto, é amigo oração. Você precisa orar pelo seu amigo. Eu estou orando, irmão. Meu Deus, pelo meu amigo oração, que você não tem noção. Toda hora ele me vem na mente. Tem hora que eu dou vontade até de sair de perto de mim, Satanás. Como Jesus falou para Pedro. E eu estou orando, mas você sabe qual que é a minha desilusão? Quando vem a lista. A lista mostrando o que a pessoa pode te dar. Que graça tem ganhar um presente que você já sabe que você vai ganhar? Não, fala sério comigo. Ah, mas e se me der uma coisa que eu não gosto, irmão? Aprenda a gostar. Vai lá e troca. Aí eu de raiva, e aí eu quero abrir para a igreja, amém? Fala amém, irmãos. Eu coloquei o meu presente que eu quero. Eu pus um novo Nissan Sentra 2026. Pronto. Aplauda o Senhor aí. Vai que Deus te usa. Vai que Deus... Eu não é, Rodrigo? Vai que Deus usa. Eu não posso perder essa oportunidade. Bom, apóstolo, por que o senhor está contando isso? Porque essas coisas nos tiram a revelação de quem é Cristo. A preocupação se eu ganho um presente ou se não, me tira a revelação de quem é Cristo. A preocupação se a nossa reunião de fim de ano vai ser legal, me tira a revelação de quem é Cristo. Normalmente, nessas reuniões familiares, a festa tora, irmão. Bom, eu me lembro quando eu participava das festas da minha família, a festa tora. E no final, tem uma guerra. Meu Deus, e que guerra. Então, nós estamos hoje em um ambiente profético. Eu posso ouvir um amém? E eu gostaria de partilhar com você o que Deus tem ministrado ao meu coração sobre o verdadeiro Natal. Abra comigo em Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz a palavra do Senhor: naqueles dias, o imperador Augusto decretou recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era o governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar, por ser descendentes do rei Davi. José viajou da cidade de Nazaré da Galileia para Belém, na Judéia, terra natal de Davi.
levando consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. E estando eles ali, onde? Onde eles estavam? Onde? Em Belém, na Judéia. Ali em Belém, na Judéia. Estando eles ali em Belém, na Judéia, chegou a hora do bebê nascer. Ela deu à luz a seu primeiro filho, um menino. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o em uma manjedoura. Fala comigo. Envolveu-o em faixas de pano e deitou-o numa manjedoura. Até aqui. Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles no lugar onde era exato ou certo se ganhar um neném. Ter uma criança. Então, deixa eu dizer algo para vocês. Eu preciso revelar a verdade para vocês. Eu posso ouvir um amém? Jesus não nasceu no estábulo. Ele foi para o estábulo depois de nascido, mas ele não nasceu naquele lugar. Ele nasceu em Belém. Só que como na maternidade não tinha espaço, eles tiveram que se hospedar em um estábulo e ele teve que deitar em uma manjedoura. Amém? Mas ele não nasceu lá. Quando você for falar Jesus nasceu, fala Jesus nasceu em Belém. E depois ficou, né, foi hóspede de um estábulo, tá? Então, naquela noite, havia alguns pastores nos campos próximos, vigiando rebanhos e ovelhas. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenha medo, trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, onde? A cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Verso 12. Vocês o reconhecerão por este sinal. Encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano. Encontrarão em quê? Deitado em uma manjedoura. 1, 2, 3 e... deitado em uma manjedoura. Aí, de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão, exército celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nos mais altos céus, e paz na terra aqueles de Deus se agrada, que Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, para ver esse acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa ao povoado, encontraram Maria e José, e lá estava o bebê, deitado em uma manjedoura. Perceba comigo, até aqui o texto, perceba comigo que aquela história que a humanidade esperava de um rei glamuroso, ela termina quando Jesus nasce. Mas você acredita que muitos até hoje esperam aquele rei que vai chegar glamuroso, poderoso, rico, sacerdotal, e que vai gerar a paz no mundo? A humanidade, ela ficou frustrada por não reconhecer de fato quem era Cristo, por causa da situação a qual ele encontrava, um bebê enrolado em panos, deitado em uma manjedoura, deitado em um como que é o nome? Tira a manjedoura e coloca onde os animais bebem água. Um coxo, esse mesmo. E ele acabara de nascer. Eles esperavam um rei pronto, formado. E é exatamente sobre essa profecia que eu quero vos falar nesta manhã. O Natal marcou o nascimento do único que seria o portal da salvação. Você pode dizer amém? O Natal marca o nascimento do portal da salvação. A porta, ele diz: eu sou a porta, e quem por mim entrar encontrará a salvação. Só você que entende e recebe, celebre ao Senhor. Uau! Ele está dizendo: eu sou o portal, eu nasci, aquele portal para a humanidade agora nasce. O único caminho, ele afirmou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém, a não ser por mim, pode um dia encontrar o Pai que está no céu. Eu sou a paz de Deus com os homens.
Eu sou o canal ao qual o único jeito vocês poderão tocar de volta ao Pai ou enxergar a face dele um dia. Jesus era esse que estava nascendo, onde nós celebramos o Natal. Apóstolo, Jesus nasceu dia 24 de dezembro? Não. Quando? Não sei. Não há nenhum estudo bíblico, teológico, que comprove o dia do nascimento de Jesus. Mas, quando você olha historicamente, quando você lê as estações, você vai perceber que não foi em dezembro. Então, o Natal é o romper profético do tempo. Fala comigo. Natal é o romper profético do tempo. Gálatas 4, verso 4. Mas quando chegou o tempo certo, quando chegou o quê? Vocês me perdoam só um minutinho, segura aqui. A resposta da pergunta que você tem fazendo a Deus, quando você se exclui de todos, tenta se excluir inclusive da sua esposa, mas você ainda pega ele no colo. A resposta está aqui. É chegado o tempo certo. Quando você lê ou assiste o filme Procurando Nemo, você vai ver que a esposa do Nemo dá à luz a um monte de peixinhos. Aqueles peixes nascem nadando. Sim ou não? Repete comigo assim, bem com muita fé. Filho de peixe. Peixinho é. Não é porque o seu pai é um sacerdote que você já nasceu sacerdote. Enquanto você não conhecer a realidade e a verdade do Deus que precisa se revelar a você, o tempo certo não chega. Apóstolo, o tempo não é de Deus, o tempo é seu. A decisão da vida é sua. Deuteronômio, capítulo 30, ele vai dizer assim, eu proponho a você a vida e a morte, as bênçãos e a maldição, a luz e a noite. Mas cabe a você escolher a vida. A decisão é sua. Eu não sei se você esperava no dia de hoje a resposta das suas perguntas. Mas quando você entrou, Ele me entregou a resposta. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse tempo. Em nome de Jesus. Celebre, igreja. Gálatas 4, verso 4. Eu vou retomar para que a gente possa compreender. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher sob a lei. Fala comigo, sob a lei. Deus jamais vai fazer nada fora da lei, muito menos o nascimento do seu próprio filho. Deus se submete à lei, por se submeter à lei, Ele tem a graça que nos derrama. Apóstolo, eu sou agraciado. Se você andar sob a lei, eu creio. Se não, eu não creio. Então vamos lá. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E, porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, e qual pelo meio nós clamamos, Abba Pai. Diga, Abba Pai. Fala, Paizinho. Fala, meu Pai. É através do Espírito de Deus que habita em nós que podemos chamar Deus de Pai. E isso acontece no seu tempo certo. Então percebam comigo sobre este nascimento. O nascimento de Jesus não foi uma coincidência, foi Kairos. Diga comigo, Kairos. Kairos é o tempo de Deus. A empresa do Pablo chama Kairos. Porque no tempo certo, Deus entregou a empresa para ele. Mas ele quis antes. Tentou antes. Lutou antes. Buscou antes. E Deus não entregou. Porque Deus faz no tempo certo. Apóstolo, mas eu tenho um sonho. No tempo certo. Ele entrega o sonho. Apóstolo, mas eu quero isso no tempo certo. Porque Ele jamais vai entregar algo para você que você não saiba administrar.
Então, no tempo de Deus, Jesus nasceu. Apóstolo, mas o que Jesus relaciona conosco sobre o tempo de Deus? É porque chegou o tempo aonde Deus olhou para nós, a humanidade, e entendeu: se eu não entregar um portal da salvação, eles nunca vão entender o propósito que eu tenho para eles. Se eu não entregar para eles aquele que gera na vida deles, por crerem, a salvação, eles não vão compreender que eu tenho algo diferente para eles. Deus, por isso, rompeu um silêncio de 400 anos profético. Quando Malaquias exorta a igreja sobre o financeiro da igreja, não, sobre o financeiro daqueles que compunham a igreja, ele silencia por 400 anos, ele não fala nada, mas quando fala, ele fala de alguém que está chegando. Quando fala, ele cumpre o profeta Isaías, ele cumpre Jeremias, ele cumpre Elias, ele cumpre Moisés, ele cumpre a palavra dele, porque quando ele fala, eu estou visitando a terra novamente, através do meu Filho, Jesus Cristo, que agora nasce. Aleluia. Santo és o Senhor. Deus rompe esses 400 anos proféticos. Quando Deus decide agir, nenhuma estação pode o impedir. Nós estamos finalizando, irmão, o ano de novas estações, e vivemos novas estações. Vivemos estações desconhecidas por nós na nossa individualidade. Vivemos situações desconhecidas por nós como igreja. E quando Deus decide agir, não existe estação que para a ação de Deus. Vira para a pessoa que está perto de você, seja profeta, e fala: se Deus decidir agir na sua vida, não existe estação que possa bloquear. Este Natal não é apenas uma data. É o portal espiritual de realinhamento, restauração, recomeço e aceleração de um tempo para nós. Eu posso ouvir um amém? Esse Natal não é só uma data. O Natal de 2026 não é só uma data. Os próximos natais que você for viver não é só uma data. É um portal espiritual de realinhamento, estabilização, restauração, começo, aceleração nas nossas vidas. Se eu naturalizar o Natal, eu perco o Jesus espiritual que pode fazer na minha vida. Se eu naturalizar o Natal, eu perco o âmbito espiritual que Jesus e o Espírito Santo de Deus pode fazer na minha vida. Deus, ele olhou e agora Jesus nasce fora do sistema religioso. Fala comigo: Jesus nasceu fora do sistema religioso. Nós somos peritos em criar religião. Você não tem noção do quanto gostamos de criar a religião. Apóstolo, o que é religião? Tudo aquilo que tira a glória de Deus e deposita em outrem. Você pode criar uma religião de que se não tiver um púlpito desse, coisa de primeiro mundo, lindo, brilhante, a glória do Senhor não vai estar. Mas já existem igrejas que, se o púlpito não tiver 5 passos aqui, ele não é santo o suficiente para estar. Religião. Isso aqui não importa. Isso aqui é apenas um adereço ou um objeto para segurar aqui a Bíblia, o iPad, o telefone, enfim, o que a pessoa for usar, os papéis. Mas nós somos peritos. E quando Deus envia Jesus para nascer, ele envia fora do que a religião esperava. O que a religião esperava? O rei. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Religião. Todas as vezes que nós estamos nos tornando religiosos, o Senhor nos convida a visitar um lugar chamado Casa do Oleiro. Desce, ele fala, desce a casa do oleiro. Você já observou que loucura? Pense comigo, Deus está falando com você. E aí, Luiz, tudo bem? Bem, senhor, tudo jóia. Como está? Não, estou aqui no meu tempo com o senhor, um tempo precioso. Então, queria falar contigo. Pode falar, senhor? Não, aqui não. Na casa do oleiro, desce. Por quê? Por que Deus está falando com você e te chama para falar com você em outro lugar?
Não gera uma... Senhor, mas o senhor já está falando comigo, nós estamos aqui separados, só nós dois, Senhor. Somos só nós aqui, pode falar. Eu não vou contar para ninguém. O que eu tenho para falar com você, você precisa tocar na terra. Vai haver situações na nossa vida que Deus vai precisar nos tirar. É só você olhar para a vida de Jesus. Jesus, quando precisava de um tempo só dele, ele ouvia o convite do Senhor: sobe no monte onde as pessoas não conseguem subir e eu estarei lá te esperando. Quando Deus chama, vai para a casa do oleiro, ele chama para um lugar que vai mostrar aos seus olhos o que ele vai fazer espiritualmente na sua vida. Ele vai mostrar um vaso que se quebra. E um vaso que se quebra hoje, você pode misturar aquela Tec Bond com sal, com bicarbonato, aquele negocinho branco, algodão, e colar. Mas ele vai ficar cheio de emendas, sim ou não? Cheio de fissuras. Talvez uma não fique colada muito bem, não consegue suportar o que ele precisa colocar dentro daquele vaso. Então, quando ele chama, vem, desce comigo aqui nesse lugar. Olha o tanto de vaso que tem inteiro. Tu gostou? Eu quebro tudo para fazer outro vaso. Aleluia. Pesado, não é, irmão? Cutuca seu... Já é marido? Então cutuca seu futuro marido aí, seu esposo. Fala assim com ele assim, ó: Jesus está te convidando a descer, porque do vaso antigo ele não quer nada, ele quer um vaso novo. Bom, nasce onde não há espaço. Ele quebra a religião, a expectativa dos religiosos, e ele nasce em um lugar que não há espaço. Não tinha um quarto para recebê-lo na hospedaria. Aquele povo daquela hospedaria não sabia quem estava nascendo. Fala comigo, irmão, se você tem uma maternidade e você tem um neném nascendo ali, e você tem certeza absoluta que é o Cristo, você ia falar que não tem espaço? Você faria o espaço. Eu transformava o meu escritório no espaço. Eu transformava o meu consultório no espaço. Eu entrego, a verdade é essa, todo o espaço que tenho para ele. O problema daqueles que não reconhecem é que não entregam o espaço que tem para o espaço dele. Nós ocupamos todo o espaço com outras coisas. Nós ocupamos todo o espaço com as nossas necessidades, como a pastora Heloísa ministrou. Nós ocupamos todo o espaço com os nossos projetos. Nós ocupamos todo o espaço com as nossas festas, com a nossa religião, quando ele deve ser o centro, quando ele deve ocupar o espaço. Ele veio em um lugar que não tinha espaço, aonde não há estrutura. Às vezes Jesus não entra no seu coração porque ele não tem espaço. Está cheio de tradições, feridas e autocontrole. Eu queria só ministrar uma palavra de Natal, mas Deus está tomando tanto nesse ambiente profético que é surpreendente. Meu filho pega na minha mão, fala assim: eu te amo, apóstolo. Eu te amo, meu filho, mas eu preciso te dizer, a casa do seu pai é uma religião, não é uma igreja. E aonde tem a religião, ele não habita, porque não tem espaço a ele. A sua casa corre o risco de se tornar, e já está se tornando, uma religião. Enquanto você não se voltar para o lugar onde você estava, quando ele falou contigo pela boca de um mendigo, ao qual você levou uma marmita, o seu pai não reconheceu aquele dia, porque o seu pai não é espiritual o suficiente para entender as coisas espirituais. O Senhor quer te transformar em um ser espiritual, em não um ser carnal. Então tome cuidado, por mais que ele seja o seu pai, ele não pode ser uma referência espiritual para você, e nem uma referência de homem para uma mulher. Porque infelizmente, com dor no meu coração te digo, tentei recuperar o casamento dele e ele não me permitiu. E você está aqui sentado e o seu casamento está correndo risco. Após quem te disse, o Espírito Santo de Deus acabou de me dizer.
Você pode não acreditar, mas Ele vai te levar para a casa do oleiro. E Ele vai tocar no que mais forte a religião toca em você. Não é para mim não, é para Ele. Eu não tenho nada a ver com isso. Marcão, lembra quando eu peguei no seu colarinho lá naquela igreja? Moço do céu, um homem nem convertido não era. Eu olhei dentro do olho dele e falei, ó, se não mudar ele vai te matar. Outro dia ele estava ali na porta e o Senhor falou para ele, eu tenho te trazido como porteiro, que vai abrir a porta para que outros entrem. De vez em quando o Senhor me faz fazer umas dessas. Jesus, meu Pai. Se o seu coração estiver cheio de tradições, feridas e autocontrole, ele não vai estar. Hebreus, o autor desconhecido afirma: é obrigatório congregar. Eu não sei quem é que está com esse pensamento aqui, mas eu preciso dizer para você que um dia pensou que não precisa congregar, ou ouviu alguém dizendo que não precisa congregar. O autor de Hebreus deixa explícito que você tem que congregar. É uma ordem congregar. Eu preciso voltar para a palavra, senão eu não consigo terminar meu tempo, já estourou. Os primeiros a ouvir foram os sensíveis. Fala comigo, os primeiros a ouvir sempre serão os sensíveis. Os influentes não ouvem. Às vezes as pessoas chegam para mim, Roberto, e falam, o senhor segue fulano? Não. O senhor segue Deltrano? Não. O senhor segue fulano na internet? Não. Por quê? Porque eles não são pastores, são só influentes. Influenciadores. Eu sigo pastores. Eu sigo homens e mulheres de Deus que transmitem a verdade da vida na internet. Aquele que fica só no oba-oba, irmão, eu acelero. Em Lucas capítulo 2, verso 8 e 9, você vai ver que quem ouviu? Quem sentiu? Os simples, os sensíveis, pastores, gente simples, mas vigilantes. Fala comigo, vigilantes. Quem vigia, ouve. O céu confia seus segredos àqueles que estão de acordo no Espírito. Eu preciso entregar uma chave profética para você nesse momento. Deus ainda revela os seus mistérios aos que vigiam enquanto outros dormem. Ele revela para aqueles que estão vigilantes, enquanto os muitos estão dormindo. E Efésios Paulo diz o seguinte: acorda, igreja, tu que dormes. Não seja um dorminhoco, seja como a formiga. Não seja um preguiçoso. Uau, meu Deus. Papai. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seus planos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Eu acabei de ler. Coloca para mim, filho. Amós 3:7. Preciso que você leia esse texto comigo. Certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma sem antes revelar seu plano aos servos, seus servos, os profetas. Ele não faz. Mas apóstolo, se o profeta estiver dormindo, ele avisa outro. Ele vai avisar quem está acordado, vigilante. E ele avisou no Velho Testamento: eu estou enviando meu filho. O Messias vai chegar para mudar a história da humanidade. O berço profetiza a cruz. Diga comigo, o berço profetiza a cruz. Lucas 2:12. Vocês o reconhecerão por esse sinal. Olha o sinal. Encontrarão um bebê enrolado em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. A manjedoura era feita de quê? De madeira. As faixas do nascimento apontam às faixas do sepultamento. Você não entendeu. As faixas do nascimento apontam as faixas do sepultamento. A manjedoura aponta para o Cordeiro. O Natal
já carrega a sua redenção. O Natal já carrega o Redentor. Ei, o nascimento do Redentor é apontado no seu nascimento para a sua morte. E a sua morte apronta a ressurreição daquele que agora se torna então portal aberto para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. O Cristo que nasce para nós é o Cristo que morre por nós e passa a viver em nós. Declara isso comigo, isso aqui é profético. Fala assim: o Cristo que nasceu para mim é o Cristo que morre por mim e é o Cristo que vive em mim. Aplaudam bem forte, Senhor. O verdadeiro Natal é o Cristo sendo gerado em nós. Senão vai ser apenas mais um jantar. Senão vai ser apenas mais uma troca de presentes. Senão vai ser apenas mais um investimento para mais uma festa. Gálatas 4,19. Ó meus filhos queridos, Paulo dizendo: sinto como se estivesse passando outra vez por dores de parto por causa de vocês. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente formado em vós. Meus filhos amados, queridos, eu sinto como se estivesse passando outra vez por dores de parto por sua causa. E elas vão continuar até que Cristo seja plenamente formado em vocês. Não basta lembrar de Belém. Não basta colocar na sala da sua casa um presépio. Não basta colocar uma ornamentação. Não basta. Cristo precisa nascer em você. Cristo precisa ser formado em você. É interessante que nós, ano passado, quando nós estávamos na célula Unção de Crescimento em Araguari, quando nós chegamos para ministrar a célula, eu vi que o pessoal estava meio assim, meio, né? E a minha esposa, ela chegou na porta assim e fez assim, ó. Uai, Marisa, você escondeu a árvore de Natal? Ai, apóstolo, não sei se vocês deixam. Ela falou: filha, traz lá, coloca, bem bonito na sua sala. Você só não pode pôr o Papai Noel, aí. Mas a estrela você pode, as bolas você pode, as luzes você pode. Ele é o pai das luzes. E naquele momento ela aproveitou para ensinar que aquela árvore é apenas mais um enfeite. Aquela árvore, ela não pode ser idolatrada por uma data. Ela precisa apontar para o Cristo. Essa semana, depois de tantas coisas que nós fizemos, nós montamos lá a árvore. Ficou tão linda, colocamos os presentes embaixo. Ficou bonita lá na sala, uma sala nova, recebendo uma árvore do ano passado, não deu tempo de comprar outra. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. A árvore ainda é quebrada. Mas vamos lá. Mas isso não muda em nós quem é o Cristo. Isso não pode mudar em você quem é o Cristo. Se você recebe ou não o presente que você esperou, não deixe isso mudar em vocês quem é o Cristo. Ele precisa ser gerado. Não basta lembrar de Belém. Não basta conhecer a história em uma maneira poética que a mídia consegue destruir com seus ornamentos. Não, nós precisamos conhecer o dono da história. Nós precisamos conhecer aquele que gerou a história. Por mais que a história tenha se tornado uma história comercial, nós, os que foram gerados filhos, não podemos deixar isso se perder. O Espírito Santo de Deus, ele deseja gerar Cristo novamente, e agora em nosso interior. Paulo está relatando dores para gerar Cristo nos filhos. Eu preciso dizer, irmão, para você que gerar Cristo em outras pessoas dói. É dor de parto, é dor de nascimento. Entenda que este é o único tempo
que nós temos para uma gestação espiritual. Não de distrações com celebrações e alimentos que o mundo nos traz para a carne. Este é um momento, o Natal, é um tempo de gestação espiritual. É o tempo de Deus. É o tempo onde o Cristo, o Salvador, o Redentor, aquele que lava a humanidade dos seus pecados, nasceu. Jesus. Só você que crê, aplaudam bem forte o Senhor. Eu quero te dar uma conclusão profética. Uma decisão de reconhecimento. João capítulo 1. Fala comigo, uma decisão de reconhecimento. Mais uma vez eu quero ajudar você a compreender o que é reconhecimento. Este ano nós tivemos a ordenação do pastor Werle e a pastora Laura, do pastor Marcelo e a pastora Amanda. Mas há 2 anos antecedentes, nós já apontamos eles como pastores. Em um tempo probatório, foi 2 anos de sabatina, irmão. Só eles para te contar a história de 2 anos. Mas é interessante que, não me lembro se foi os 2 casais que chegou em nós, no nosso discipulado, eu falei, e agora, como está? Ambos disseram, apóstolo, agora a chave virou na vida das pessoas. Chamavam-nos de pastor, mas parece que ainda tinha um negócio. Mas depois da ordenação pública, agora eles reconheceram de verdade. Reconhecer é isso. Eu até acredito que seja, mas enquanto não é testificado pelo óleo, eu ainda tenho as minhas dúvidas. Olha isso, João capítulo 1, verso 11. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu-lhes o direito de se tornarem seus filhos. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Fala, esse sou eu. Alguns verão apenas um feriado. Alguns vão celebrar. Ufa, dia 25, eu não vou precisar trabalhar. Nossa, você não sabe, meu patrão me liberou no dia 24 também. Seu patrão está aqui hoje? Levanta a mão aí quem é o patrão do pastor Jacques, só para eu saber. Hã? Eduardo? Olha lá, se deixou o cara constrangido no meio da igreja. Eduardo, seja bem-vindo. Esse homem tem falado do Senhor. Tem. E é bom, rapaz, você acredita? Notícia boa, igual que contaram aqui sobre a chegada de Jesus. Mas você está aqui é uma notícia boa sobre ele. Porque se você está aqui é porque de alguma maneira ele conseguiu mostrar Cristo lá na empresa. Aplauda ao Senhor aí por isso. Alguns vão ver o feriado. Alguns vão dar importância às festas. Outros terão o discernimento que o rei chegou. Quando o rei chega, como faz os súditos? Quando o rei chega. Enquanto o rei passa. Quando o rei nasceu. Aqueles pastores e um grupo de magos do Oriente chegaram naquele lugar, naquele estábulo, dobraram os seus joelhos e celebraram a um menino que nasceu com a autoridade sobre os seus ombros, que nasceu sendo o portal de salvação, que nasceu para mudar o rumo, percurso e o final da humanidade. Alguns vão ficar ligados na festa. Outros vão entender que o rei chegou. Quem discerne
recebe autoridade. Quem recebe, se torna filho. Quem se torna filho, manifesta o reino. Fica de pé no seu lugar. Eu vou repetir isso aqui, você precisa compreender. Quem discerne, recebe autoridade. Quem recebe, se torna filho. Quem se torna filho, manifesta o reino. Isaías 9, verso 6. Pois o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os teus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Esse é Jesus. Esse é o seu Natal. Eu queria que viesse aqui à frente aqueles que um dia ou hoje ainda reconheceram Ele como Pai, que foi permitido. Essa autoridade te traz o reconhecimento de filho. Ei! Está aqui, está escancarado o portal.